para você. Olá, Soninha, bom dia para você, para todo mundo no Brasil. Está acabando o tempo, né? Sexta-feira agora, dia 1º de agosto, entra em vigor o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, se nada mudar nas próximas horas. A gente está acompanhando aqui, diretamente de Washington, esses momentos decisivos. O Trump voltou ontem de viagem aí da Europa, né, onde passou o final de semana, acabou fechando o acordo comercial com o bloco europeu e agora está já aqui na Casa Branca e nas próximas horas deve ser perguntado mais uma vez sobre essa questão envolvendo o Brasil. O Brasil que mandou para cá uma comitiva de senadores. Ontem, senadores passaram um dia no Congresso americano, se reuniram com seus pares, tanto democratas, especialmente democratas e alguns poucos republicanos, justamente para tentar, de alguma forma, ampliar esse diálogo que não houve até agora diretamente com o governo dos Estados Unidos. O presidente Lula, ele deu uma entrevista ao jornal do New York Times, onde diz que está tentando conversar com o governo americano, principalmente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas até agora pouca coisa andou nessas conversas. O secretário de Comércio aqui dos Estados Unidos, o Lutnick, ontem deu uma entrevista dizendo que pode ser que alguns produtos sejam isentados dessa tarifação, não especificamente produtos do Brasil. Ele falou sobre produtos que não são produzidos, não são fabricados, não são cultivados aqui nos Estados Unidos. Chegou a citar especificamente o caso do café, da manga, por exemplo, e do cacau, ou seja, dois produtos, cacau e também o café, que têm justamente origem especial no Brasil. É claro que as próximas horas vão ser decisivas aqui em Washington, mas nesse momento as apostas todas é que, de fato, esses 50% de tarifas dos produtos importados do Brasil vão mesmo entrar em vigor a partir de sexta-feira. Eduardo Barão, direto de Washington. Barão, obrigada. Qualquer novidade, você volta aqui, porque estamos atentos aí a esse assunto. Obrigada, viu, Barão? E agora nós voltamos a Brasília com o Cláudio Humberto. Cláudio Humberto, que vai chamar o nosso entrevistado agora no Jornal Gente. Cláudio. Pois é, e o nosso entrevistado, assim, é uma das pessoas mais importantes da diplomacia brasileira. Ele foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, foi o brasileiro a ocupar o cargo mais importante no organismo internacional na nossa história. Tem a reputação de ser um grande negociador de tratativas internacionais, negociou inclusive com o presidente Donald Trump, quando foi diretor-geral da OMC, num momento muito difícil. Atualmente é presidente global de operações da Ambipar. Nós entrevistamos, a partir de agora, o embaixador Roberto Azevedo. Muito bom dia, embaixador. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Então, eu gostaria de começar sabendo, o senhor tem boas notícias para nos dar? Está todo mundo aflito, todo mundo apreensivo, menos o governo. O governo não parece muito interessado, mas estamos aqui todos muito na expectativa desse tarifaço em 48 horas. E eu gostaria de saber, o senhor que tem acompanhado, tem aconselhado, tem dado assistência a brasileiros e organizações brasileiras nessas tratativas, nessas tentativas de negociação, se é possível termos boas notícias até sexta-feira. Boa notícia propriamente dita, não, né? Não tenho assim nenhuma novidade, e o quadro em geral é negativo, né? Um quadro muito preocupante, e num quadro muito preocupante, às vezes qualquer migalha pode ser vista de forma positiva, né? Por exemplo, o que a reportagem que acaba de encerrar mesmo disse, que há uma expectativa, né, que é anunciada, inclusive, pelo próprio governo norte-americano, de que esse 50% terá exceções, né? Quer dizer, não são todos os produtos, haverá alguns setores, alguns produtos, talvez alguns serviços, não sei, que estarão isentados em função das necessidades americanas, né? Em função de produtos que os Estados Unidos precisam para rodar a sua economia ou para abastecer o consumo interno, não inflacionar ainda mais o mercado norte-americano. Ou seja, a partir de necessidades norte-americanas, pode ser que nós vejamos alguns setores que não vão estar sujeitos aos 50%, ou às penalidades máximas que os Estados Unidos estarão impondo de uma maneira mais horizontal.
Isso é uma coisa positiva, mas no quadro geral não é exatamente uma boa notícia, né? Já é uma coisa esperada. Embaixador Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor ao vivo aqui no Jornal Gente. A geopolítica está muito diferente. Os Estados Unidos, algumas correntes políticas, outros países que têm crescido, né, e combatem aí ao que chamam de excessos do multilateralismo. Eu queria saber do senhor sobre o papel da OMC, a Organização Mundial do Comércio, nesse novo cenário. Ela continua com a mesma relevância? A OMC não é uma ilha, né, no cenário internacional. Ela faz parte do sistema multilateral como um todo, ainda que ela não esteja subordinada à ONU, né? Os 3 órgãos de Bretton Woods, a OMC, o FMI e o Banco Mundial, eles são independentes, eles não estão dentro do arcabouço geral do sistema multilateral político, né? Está, sobretudo, dentro da ONU, né? Mas todo o mecanismo multilateral está comprometido. A OMC já há algum tempo, em função da paralisação do órgão de solução de controvérsias, que foi provocado pelos Estados Unidos na primeira administração do presidente Trump, né? E aí as pessoas falam, o Trump paralisou a OMC. É verdade, ele paralisou a OMC no mecanismo de solução de controvérsias. Ao mesmo tempo, nós tivemos 4 anos de governo Biden, que poderia ter arrumado o sistema, ajustado e tudo mais, e não fez. Não fez, continuou assim. Volta o presidente Trump, então nós teremos seguramente mais um bom período de inatividade na área de solução de controvérsias. Tem alguns casos assim entre países que chegaram a um entendimento paralelo, de que eles não precisam da apelação, vão ouvir apenas a primeira instância do painel. Então, não é que o mecanismo parou, foi a 0, mas foi a, 20%, né? Alguma coisa assim. E em contenciosos e litígios que envolvam os Estados Unidos e vários outros parceiros, Índia, por exemplo, esses não tem como dar seguimento na OMC. Agora, continua um foro de discussão, né? Agora mesmo o embaixador Philip Fox foi à OMC, esteve no Conselho Geral, fez um pronunciamento, foi apoiado por vários países, falam em torno de 40, o que é normal dentro da organização, sobretudo em se tratando de um tema, de um assunto de tamanha relevância, que vários países estão preocupados, assim como o Brasil, com tudo que está acontecendo. Eu ficaria muito surpreso se não houvesse esse tipo de reação, mas dentro de um contexto de quase que um parlatório, né? Quer dizer, você tem aquela manifestação, você mostra que o outro lado é quem está violando o direito internacional, o outro lado é quem está violando as regras que foram pactuadas entre os membros nos últimos 80 anos, na verdade. Então, tem esse valor simbólico, político, mas não haverá, vamos dizer assim, nenhuma consequência econômica, comercial de curto prazo. Embaixador Roberto Azevedo, ao vivo aqui no Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV. Embaixador, eu vou fazer para o senhor uma pergunta que nós temos feito aqui com muita frequência para todos aqueles afetados pelo tarifaço que têm conversado conosco, para a gente tentar entender melhor a cabeça do presidente Donald Trump, os motivos dos Estados Unidos. Acho que esse é o primeiro passo até para o Brasil se posicionar. Quando a gente olha na média de tarifas hoje, 2 países com 50%, Brasil e Lesoto. O Lesoto é um país desse tamanhozinho no meio da África, que tem uma população de 2 milhões de habitantes. E o Brasil. Ou seja, fora isso, outro nível de tarifas. Por que, embaixador? Por que o Brasil? O que eles querem da gente? Bom, até boa lembrança, nem lembrava do Lesoto. Eu estive lá, realmente é um país pequenininho, um enclave, né, na África do Sul, e com grande dependência, evidentemente, pelo próprio tamanho do país, do comércio exterior, né, e tem um saldo muito grande com os Estados Unidos. Eu acho que não importa quase nada dos Estados Unidos. Acho que ali foi uma coisa mais matemática mesmo, né, não tem nenhuma significância política. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, e olha, há muito tempo eu venho falando que o pior cenário para o Brasil é ele entrar no radar do presidente Trump
de uma maneira negativa. De uma maneira em que haja a tentação de fazer do Brasil um exemplo para as nações que não estão alinhadas com os planos políticos e econômicos de Washington, né? Vamos ver o que acontece. Os 50% ainda não foram implementados. Há sempre a esperança de que, na hora da aplicação da tarifa, não chegue a 50%, que seja 15%, 20%, 25%, aliás, como está acontecendo com outros países. Mas se efetivamente houver o intuito de causar um impacto muito negativo sobre a economia brasileira, por questões até de divergências políticas, né, de visão política de mundo, esse seria um cenário realmente muito, muito danoso para o país, para o Brasil. E a única justificativa para uma ação desse tipo só pode ser política, não tem nenhuma justificativa econômica, pelo contrário, os Estados Unidos são superavitários no comércio bilateral com o Brasil, não há motivos para dificultar as exportações brasileiras para os Estados Unidos, até porque uma parte delas volta, né, para o Brasil, em estágios mais beneficiados. Não tem nenhuma justificativa que não seja justificativa estritamente política. Embaixador, o senhor estava falando aí sobre o prazo, né? O presidente Donald Trump está avisando agora que 1º de agosto é 1º de agosto, é o fim do prazo. Ele disse que está de pé, que não será estendido e que será um grande dia para a América, com muitas exclamações. Depois é uma manifestação de agora do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: qual é a avaliação que pode ser feita a respeito da postura do governo brasileiro, da diplomacia do Brasil nesse episódio do tarifaço do Donald Trump? A primeira coisa que a gente tem que ter presente é que muitas vezes, quando o presidente está falando essas coisas, ele não está falando para o Brasil, né? Ele está falando para um grupo enorme de países que não finalizaram ainda negociações comerciais com os Estados Unidos, e ele está dizendo o seguinte: olha, para todos vocês que ainda não conseguiram concluir as negociações bilaterais, né, comerciais, o 1º de agosto está valendo, né? Nós vamos aplicar as tarifas no dia 1º de agosto, não fiquem pensando que nós vamos prorrogar esse prazo, alguma coisa desse tipo. Ele não está falando, Brasil, vai acontecer isso. E muitas vezes eu entendo a mídia brasileira, a imprensa brasileira, ela tende a ver isso sempre como uma mensagem para o Brasil. Olha, ele disse isso, não sei o quê, para o Brasil. Não foi para o Brasil. Até porque, embaixador, nessa declaração de agora, Donald Trump disse que também terá tarifas de 25% sobre a Índia. Argumentando aqui o seguinte: embora a Índia seja um país amigo, ao longo dos anos fez poucos negócios com os Estados Unidos, porque as tarifas indianas são altíssimas, estão entre as maiores do mundo. Além disso, segundo Donald Trump, a Índia compra a maior parte dos equipamentos militares da Rússia e são os maiores compradores de energia da Rússia, juntamente com a China. O que Brasil e Índia têm em comum nesse caso aqui, embaixador? Olha, as tarifas elevadas, né, não é a primeira vez que o presidente Trump faz essa referência às tarifas elevadas, o mercado fechado, tanto o Brasil quanto a Índia, efetivamente é um fato, tem tarifas elevadas, né? Se você pegar a média mundial, as tarifas do Brasil e as tarifas da Índia são tarifas muito altas. Além disso, a Índia, especificamente, eles são negociadores muito duros. Eu já negociei com a Índia muitas vezes, independente de quem é o negociador, independente de qual é o primeiro-ministro, a postura indiana é sempre muito difícil. Eles são negociadores, eu diria, dentro do sistema comercial internacional que eu vivenciei durante muitos anos, são os negociadores, eu acho, mais duros. Tão duros, às vezes, que é um desserviço à própria Índia, né? Que eu já vi várias vezes oportunidades de acordos muito bons para o que eu entendia, pelo menos, como sendo muito bons para o governo indiano, e que eles deixavam passar, depois se arrependiam, né? Por posições muito duras, muito maximalistas e tal. Aí o que acontece? Ele está nesse grupo de países que não finalizou um acordo ainda com os Estados Unidos, né? Eu imagino que essa postura de negociadora muito, muito inflexível, muito dura, muito rígida, muito eficaz às vezes, né?
isso seja parte dessa mensagem explícita, né, ao caso indiano. Mas continuo dizendo, faz parte desse contexto de que quem não chegou ainda a um acordo com os Estados Unidos vai pagar as consequências dessa não finalização das negociações. Tá, e sobre a postura do governo brasileiro e da diplomacia brasileira, quais são as suas considerações, embaixador? Você quando faz diplomacia, você quando faz uma estratégia de relacionamento externo, você não pode estar pensando nos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Você não pode estar pensando apenas no seu ciclo de governo. Você tem que estar pensando que o país terá que sobreviver e experimentará as consequências das ações do governo que está empossado naquele momento. Eu não estou falando isso com relação a um governo de direita ou de esquerda, o que quer que seja. Isso é uma máxima da diplomacia internacional. Se você pega os interesses brasileiros, por exemplo, comerciais e econômicos, você vai ver que o Brasil está presente no mundo inteiro. O Brasil tem uma enorme dependência, por exemplo, da China e do mercado asiático para exportação de commodities, exportação de alimentos. Se você olha para o lado ocidental, há uma proximidade muito grande, uma dependência muito grande, por exemplo, em fluxos de bens semi-acabados ou industrializados, de maior valor agregado. Os fluxos de investimentos, eles vêm sobretudo do Ocidente. Você fazer uma política externa, e repito, não estou falando de um governo, estou falando de qualquer governo, tá? Seja de direita, seja de esquerda. Você fazer uma estratégia de política externa, ter uma atuação de política externa que comprometa a atuação do Brasil e a relação do Brasil com qualquer desses quadrantes do mundo, terá um custo. É um custo alto para o país como um todo. Não hoje, amanhã ou depois, mas de longo prazo. O Brasil é um país essencialmente globalizado, inclusive nas suas relações econômicas e comerciais. E eu não estou falando, ele poderia ser muito mais integrado nos fluxos comerciais, mas no pouco que ele né, ele é globalizado, ele tem uma diversidade de interesses e de comerciais, econômicos, políticos que seja, no mundo inteiro. Então, o grande desafio para a diplomacia brasileira especificamente é que cada país terá seus desafios. O México, o desafio dele é ter um gigante como o vizinho do norte, né? O Brasil ele é muito mais diversificado. Então, como é que você consegue ter uma diplomacia que mantenha abertos todos esses canais, que maximiza a interação com todos esses quadrantes do globo e, ao mesmo tempo, não trair a sua própria ideologia, a sua própria estratégia nacional de desenvolvimento, de organização da sociedade, da economia interna, né? E isso varia a cada ciclo de governo, não tem a menor dúvida. Esse, para mim, é o grande desafio da diplomacia brasileira. Embaixador, eu queria que o senhor, quando era diretor-geral da OMC, e o Donald Trump fazia o seu primeiro governo, né? E houve ali, o senhor já mencionou agora há pouco, houve ali problemas mesmo provocados pelo governo Trump na OMC, etc. Mas ali se estabeleceu um processo negocial entre o senhor e o presidente Trump, que acabou resultando numa relação positiva, digamos assim, entre ambos. E eu gostaria que você falasse sobre isso, relatasse sobre esse jeito Trump de negociar, né? Certamente o senhor leu o livro dele, né? A Arte da Negociação, e eu gostaria de saber exatamente isso, né? O que esperar do Trump neste momento, ou nesses dias aí próximos. O relacionamento com o presidente Trump não é muito diferente do relacionamento com qualquer outro indivíduo, qualquer outra personalidade política. Ele é movido por interesses, é movido por ideologias, ele é movido por características pessoais, personalidade, às vezes, né? Isso tudo faz parte do contexto de uma conversa com qualquer autoridade internacional. Não existe receita de bolo, sabe, Cláudio? Eu nunca sentei diante de um presidente ou de um primeiro-ministro com uma receita ali, olha, eu tenho que dizer isso, tenho que dizer aquilo, não sei o quê, porque isso aqui funciona. Não é assim, depende de com quem você está falando, depende da personalidade da pessoa com quem você está. Tem líderes que gostam de falar muito. Aí o que você faz? Você faz perguntas.
Faz pergunta, deixa ele falar, deixa ele expor, não sei o quê. Tem líderes que são muito mais reservados. A minha conversa, por exemplo, com o Shinzo Abe, no Japão, era muito difícil, porque ele fala muito pouco, né? Então, eu tinha que falar, eu tinha que propor a conversa, eu tinha que estimular e trazer ele para dentro da conversa, prestar atenção na expressão corporal, se ele estava gostando, se ele estava se sentindo desinteressado na conversa, e ver quais tipos de assuntos chamavam a atenção dele. Então, tudo isso é muito pessoal. De estratégico na relação com o Trump, eu diria uma coisa, Cláudio. Quando logo que ele assumiu no primeiro mandato, as primeiras intervenções dele foram que o sistema multilateral de comércio, a OMC, era um desastre, que defendia a China, que os Estados Unidos tinham que pensar se deviam ficar ou não, ameaçou sair da organização. Ora, os Estados Unidos fora da OMC, naquele contexto, inclusive, o primeiro mandato dele, seria um desastre absoluto, não apenas em termos orçamentários, né, mas em termos políticos, seria um golpe mortal na organização. Então, qual era a minha preocupação? A minha preocupação era não dar incentivos para aumentar e acirrar ainda mais essa postura negativa que ele tinha com relação ao OMC. Eu dava entrevistas de imprensa e com grande frequência os jornalistas, né, se aproximavam e faziam perguntas. Olha, o presidente Trump disse isso assim sobre a OMC, o que o senhor diz? E aí eu respondia de uma maneira o mais diplomática possível, tal, não sei o quê, não apontava o dedo, não reclamava, falava de coisas genéricas. E no fim da entrevista, vários jornalistas vinham me procurar para dizer o seguinte: mas, embaixador, o senhor não tem que dar umas caneladas nele, não? Tem que fazer alguma coisa aí, tem que brigar, tem que falar duro, porque ninguém peita esse cara, não sei o quê. Eu falei, olha, esse não é o meu emprego, esse não é o meu trabalho, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é manter ele dentro da organização, é trazer ele para as discussões internas, não é alijar, não é afastar ainda mais, né? Esse é o trabalho de vocês. Se vocês acham que esse é o trabalho de vocês, é o trabalho de quem é inimigo, não é o meu trabalho. Então, se vocês estão esperando que eu vou sair aqui abrindo de peito aberto uma briga com o presidente dos Estados Unidos, que é o maior contribuinte da organização, um país que liderou o sistema, que ajudou a montar o sistema, vocês estão completamente enganados. Esse não é meu papel, eu não vou fazer uma coisa dessa. E isso teve frutos, Cláudio. Durante 3 anos, ele batia, e eu deixava, absorvia, fazia não sei o quê. Tive a oportunidade de ter essa conversa no começo do último ano do mandato dele. E aí, quando ele sentou comigo, ele falou aquelas mesmas coisas que ele vinha falando antes, mas eu consegui inverter a conversa e mostrar para ele os benefícios dele se engajar mais na organização, que ele podia ser o pai de uma OMC 2.0, né? de uma organização diferente, repensada, revisada. Isso interessou muito a ele. E eu percebia na conversa que aquilo ia interessando. Tanto que logo depois ele me chamou para participar da conferência de imprensa dele. E me deu a palavra no meio da conferência. Falou, Roberto, você não quer falar alguma coisa? E eu fiquei assim, poxa, agora o que eu vou falar aqui? Que são coisas que ele quer ouvir, mas que eu não vou também criar problema com todos os outros membros da OMC, né? Como é que eu vou fazer? Mas aí é aquela coisa, treinamento, né? Lá do Itamaraty e tudo mais. Eu falei coisas que no final eu fui cumprimentado por ele, que me chamou para vir a Washington na semana seguinte, mas não deu certo, porque era o impeachment dele e tudo mais. E os outros membros da OMC, vários, os chineses, europeus, latino-americanos, africanos, todos vieram me cumprimentar, dizendo que tinha sido um gesto, um movimento diplomático extraordinário para a organização. Então, é um pouco isso, as coisas elas são mais complexas do que parecem, sabe? E coisas que você faz num primeiro momento, uma atitude, uma estratégia que você adota no primeiro momento, você vai colher os frutos 3, 4, 5 anos depois. Esse é o Roberto Azevedo, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Ele foi diretor-geral da OMC, hoje é presidente global de operações da Ambipar e está envolvido, claro, nessas negociações do setor privado brasileiro com os Estados Unidos para tentar reverter ou achar uma alternativa a essas tarifas, contando para a gente um caso prático de que dá, sim, para conversar e para negociar com o Donald Trump. Embaixador, muito obrigada, hein, pelo seu tempo e pelas histórias, pela visão que o senhor dividiu aqui conosco. Até uma próxima. Obrigada, embaixador. Um prazer enorme, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Muito obrigada. O Jornal Gente tem sequência daqui para frente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vem aí o Radar.
Rádio Bandeirantes.